Essa cidade tem ruínas de um castelo medieval, passagens secretas que ficam escondidas dentro de montanhas e uma vibe de cidade medieval com lugares encantadores. Embarquem comigo nessa viagem ao passado e conheçam Valkenburg. Oi, meu nome é João, eu sou arqueólogo e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu escolho um lugar especialmente para você, te mostro o que visitar e ainda te conto toda a história sobre o lugar. Eu tô aqui em frente à estação principal de Valkenburg e é daqui que a gente vai começar essa jornada de hoje. Valkenburg fica no extremo sul do país, na região de Zuid-Limburg e faz fronteira com a Bélgica e a Alemanha. A cidade é cercada por colinas, tem paisagens incríveis, incluindo as ruínas de um castelo medieval que nós ainda vamos explorar mais nesse vídeo. No Natal a cidade se transforma completamente e inclusive a feirinha de Natal que tem aqui, que acontece mais ou menos em novembro e dezembro, é uma das melhores que tem aqui nos Países Baixos. A estação de trem da cidade por si só já é um ponto turístico que vale a pena ser visitado. O prédio foi erguido utilizando pedra local, tem um estilo neogótico com pequenas torres e, claro, uma forma que lembra o castelo. Embora Valkenburg seja muito conhecida pelo seu passado medieval, a ocupação humana nessa região na verdade data de muito tempo atrás. A rua Plankerstraat é um ponto imperdível e que não pode ficar de fora do seu roteiro. Aqui é possível andar pelas ruas, ler as placas e entender um pouco mais do passado pré-histórico da cidade. Nesse local aqui, por exemplo, foram encontradas 7 minas pré-históricas que datam mais ou menos de 5.500 anos atrás. É nessa rua também que fica um dos destinos mais emocionantes dessa viagem, que é a famosa catacumba romana de Valkenburg. No ano de 200 a 500 depois de Cristo, mais de 6 catacumbas foram construídas em Roma. Muitas pessoas eram enterradas em pequenos nichos horizontais chamados de lóculos, e em casos mais especiais existiam locais como afrescos e até mesmo câmaras funerárias. As catacumbas de Valkenburg foram criadas em 1910, inspiradas em catacumbas de Roma. A placa de mármore que tem no local recebeu a bênção do próprio Papa Pio X e desde então essa catacumba recebe visitantes do mundo todo. Essa é a Câmara dos 9 Papas, que representam líderes do século III depois de Cristo que foram perseguidos pelo Império Romano. Vale lembrar que nessa época o cristianismo ainda estava em ascensão e muitos romanos eram pagãos. Existem diversas histórias bíblicas espalhadas pelos nichos de Valkenburg, como o milagre da multiplicação dos pães, a Arca de Noé, entre outros. Fora isso, o local ainda conta com lindos afrescos, luxuosas tumbas e essa é mais uma visita que você não pode deixar de fora do seu roteiro. Na minha visão enquanto arqueólogo, o que mais me impressionou nessa visita foi a qualidade das reconstruções e o fato deles representarem tumbas de diversas classes sociais. Pessoas de classes mais pobres eram sepultadas em locais menores e com placas de terracota por ser o material mais barato. Já as pessoas ricas geralmente utilizavam placas funerárias com materiais melhores, como por exemplo o mármore. Esses são lóculos de crianças e representam bem essa diferença no material. A Câmara Funerária de Santa Cecília também é um local impressionante e também retrata essa perseguição por parte do Império Romano. A visita é guiada, custa 16 € e para mais passeios na cidade e em outros lugares, use o meu link do Get Your Guide, assim você ajuda o canal. Eu acabei de sair do passeio das catacumbas romanas, o passeio oficialmente dura 1 hora, mas o nosso acabou durando 1h10 mais ou menos. Na minha opinião, é um passeio que valeu bastante a pena, ela vai explicando o tour em holandês, mas também te dá um papel em inglês, então você precisa saber pelo menos um desses idiomas para conseguir acompanhar bem, mas você também pode chegar um pouco antes, pegar o papel e dar uma traduzida para outro idioma caso você precise. Agora uma dica super importante, tragam blusa porque dentro da caverna é bem frio. Depois do período romano, chegou a hora de conhecer um pouco mais do lado medieval da cidade e para isso eu fui caminhando até o centro histórico. No caminho eu encontrei paisagens incríveis com rios cristalinos, muito verde pelas ruas e claro, os portões da cidade. Eu já tinha visitado Valkenburg algumas vezes, mas sempre foi por causa da Feira de Natal e não pelos pontos históricos. A Feira de Natal acontece em túneis que foram escavados em mais ou menos 1200 depois de Cristo e inclusive eu vou levar vocês lá no vídeo de hoje. Antes de entrar nas cavernas da cidade eu parei para comer alguma coisa. Decidi almoçar no estilo holandês e escolhi um pão com atum no restaurante Carré, acompanhado por um suco de maçã. Gostei bastante da escolha e minha nota é 10 de 10. Inclusive, me deixem aqui nos comentários se vocês querem ver mais sobre as comidas de outros países e aproveitem para se inscrever no canal se você está gostando do conteúdo. Nos Países Baixos, eles consomem muito pão, principalmente no almoço, mas caso você queira comer algo diferente, eu recomendo ir até a rua Grootstraat Centrum, porque lá também tem muitas opções de restaurantes e bares. Depois do almoço, chegou a hora de conhecer uma das cavernas da cidade. Eu fui na Gemeente-Groot, que começou a ser escavada ainda na época romana, mas você também pode visitar Velvet Cave, que tem uma história fantástica.
A história da Velvet Cave começa na Idade Média, quando pedreiros escavavam essa rocha para construir o castelo lá pelo século XI, e assim nasceram quilômetros e quilômetros de túneis subterrâneos. O mais fantástico é que a caverna fica bem embaixo do castelo, então em tempos de guerra ou quando o castelo era cercado, os cavaleiros usavam esses túneis, conseguiam trazer suprimentos e ainda surpreender os inimigos com ataques rápidos. Na visita ao castelo, mesmo em ruínas, ainda é possível encontrar uma dessas entradas. E falando em entrada, uma curiosidade é que dentro dessas cavernas a temperatura é sempre 12 graus Celsius. Essa é uma experiência que eu definitivamente recomendo e claro que eu tinha que entrar em pelo menos uma para mostrar para vocês, né? A Gemeente-Groot nasceu como pedreira já na época romana. Por séculos, a extração da rocha nesse local mudou não só a caverna, mas também a própria cidade de Valkenburg. Inclusive, muitas casas da cidade são feitas com as rochas retiradas dessa caverna. Um dos aspectos mais fascinantes da Gemeente-Groot são os murais e esculturas feitos diretamente na pedra. Cavaleiros, cenas religiosas, símbolos enigmáticos, cada corredor guarda marcas deixadas por gerações que transformaram a caverna em uma verdadeira galeria subterrânea. A caverna faz parte da história da cidade e foi utilizada pelos moradores como abrigo em diversas ocasiões na história, incluindo na Segunda Guerra Mundial. E falando em Segunda Guerra Mundial, em Valkenburg, você também encontra essas placas amarelas no chão. Essas são as Stolperstein, ou pedras de tropeço, e elas foram instaladas no chão em frente às casas onde viveram vítimas do Holocausto. Valkenburg pode ser uma cidade pequena no mapa, mas é gigante na história. As ruínas do castelo no alto da colina formam o principal cartão postal desse lugar, e agora chegou a hora de levar vocês para uma verdadeira viagem ao passado e explorar um pouco da história desse incrível castelo. Imagine que você está no século XII e você quer visitar esse castelo. Para você entrar nessa estrutura, primeiro você tinha que passar por essa ponte retrátil, que era um ótimo método de defesa. O castelo de Valkenburg é o único castelo em colina nos Países Baixos. A primeira fortificação no local surgiu por volta do ano de 1115 e foi feita utilizando a pedra calcária local. O castelo se expandiu ao longo do século XII e XIII, transformando-se em uma imponente fortaleza com muralhas, torres, salões e as passagens subterrâneas que o conectavam às cavernas abaixo. Uma coisa que eu gosto bastante desse castelo é que aqui embaixo existem túneis subterrâneos que foram escavados por volta do século XI e XII, que eles usavam para fugir de cercos e ataques. O local foi atacado várias vezes ao longo da história e o castelo esteve envolvido em diferentes conflitos. Alguns dos eventos mais destruidores incluíam o conflito contra o príncipe bispo de Liege no século XII e a destruição parcial pelas tropas do duque de Brabant no século XIV. Mas o castelo de Valkenburg não era apenas um ponto de conflito militar. Dentro de suas muralhas havia salões de banquetes, dormitórios, cozinha e até mesmo uma capela. Essa área aqui era a capela do castelo, uma área extremamente importante para aquela época, e ela foi destruída pela última vez em 1672. Aqui ficava a Sala das Armas e é um cômodo bem interessante porque ele passou por diversas transformações ao longo dos anos. Imaginem só essa região que eu estou apontando aqui agora, mais ou menos em 1500 a 1700, nesse lugar eles começaram a usar as primeiras armas de fogo. Não existem muitos documentos históricos com a imagem do castelo, mas existe uma gravura do século XVII que nos dá uma ideia de como ele seria. E também tem uma maquete bem interessante no local que reconstruiu o prédio com documentos históricos e arqueológicos. Para conhecer somente o castelo você paga 10,50 euros e para conhecer o castelo e a caverna o ingresso fica 16,50. Embora o local esteja em ruínas, eu acredito que a visita definitivamente valeu a pena e eu voltaria lá com certeza. Agora eu quero saber o que você achou sobre o castelo e os outros lugares que eu mostrei aqui no vídeo. Aproveita para conferir se você está inscrito aqui no canal, porque esse é apenas o primeiro conteúdo de uma série de vídeos que vem por aí, então já se inscreve e ativa o sininho de notificações. E já sabe, se for viajar, use o meu link do Get Your Guide para fazer a sua reserva e confira também os outros links que estão lá na descrição. Eu sempre separo livros incríveis para vocês. É possível visitar Valkenburg em apenas um dia, mas se você tiver tempo, eu recomendo que você fique e visite pelo menos 2 dias a cidade.
cidade e veja as coisas com mais calma. Eu consegui fazer o roteiro em apenas um dia e eu acho que a cidade é inclusive um excelente destino para você fazer um bate e volta se você estiver hospedado em Maastricht. Inclusive, se você gosta de cidades antigas, eu vou deixar aqui para você assistir o próximo vídeo para saber mais curiosidades sobre Maastricht e o passado romano medieval dos Países Baixos.